Começa agora o podcast Casos de um Povo. Neste episódio temos a presença da professora Ana Sayonara Fagundes, doutoranda em Literatura e Cultura pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, mestre em Estudo de Linguagens pela Universidade do Estado da Bahia. A professora Sayonara traz um comentário acerca do capítulo A Fazenda do Povo, do livro 64, Um Prefeito, a Revolução e os Jumentos, do escritor Euclides Neto. Olá, sou Ana Sayonara e falarei sobre o livro 64, Um Prefeito, a Revolução e os Jumentos, do escritor baiano Euclides José Teixeira Neto. Este livro relata ações do então gestor público Euclides Neto, quando fora prefeito da cidade de Piauí, entre os anos de 1963 a 1967. E Piauí está situada na região sul da Bahia, conhecida como região cacaueira. Especificamente nessa oportunidade, falarei sobre um dos textos que compõe o livro, cujo título é A Fazenda do Povo. Sobre ela, Euclides revela: quando prefeito do meu município, o primeiro ato foi adquirir uma fazenda e dividi-la com os desempregados, cheios de filhos, famintos, sem emprego. Apelidaram-na de Fazenda do Povo, em 1963. Na leitura de A Fazenda do Povo, é possível conhecer um pouco de como o então prefeito de Piauí conseguiu pôr em prática um desejo que, segundo o relato, nasceu da vontade de fazer uma experiência socialista sem ficar somente na proveta do laboratório de sociologia e política. No texto, é possível conhecer um gestor que sonhava com a possibilidade de transformar o município para bem melhor, mesmo com as leis vigentes. O prefeito eleito pelo Partido Democrático Cristão acalentava ideais cultivados na juventude, daquele jovem que se filiou ao Partido Comunista antes mesmo de concluir a educação básica em 1944, que se tornou prefeito e almejava uma sociedade melhor, na qual os trabalhadores pudessem viver e sustentar suas famílias com dignidade. E Piauí é situada numa região marcada à época da gestão de Euclides Neto por grandes propriedades de terras, chamadas de latifúndios, pertencentes a poucos proprietários, os latifundiários. Dentre estas terras, muitas eram improdutíveis, enquanto homens e mulheres tinham suas forças de trabalho exploradas nas fazendas, sem acesso a direitos básicos como moradia, saúde, alimentação e terra, para dela tirar o sustento da família. Além desse contexto, a fome dos trabalhadores é intensificada pelo desemprego gerado pela seca na região, que deixou famílias rurais famintas e abandonadas, descritas como o velho de braços flácidos, o homem de pereba na perna, a mulher abandonada que oferendava amor, transformada num bagaço seco, sem forma nem gosto, a sucata de gente. Os trabalhadores, um pouco mais fortes, eram aproveitados em trabalhos braçais na cidade, mas a maioria da população não tinha trabalho e renda. Daí surge a necessidade de aproveitar as terras improdutivas que são desapropriadas, divididas em lotes e destinadas à reforma agrária. O texto traz a narração do pedido de um lote por uma mulher, mãe de 8 filhos, descrita como anciã aos 29 anos, cujo marido, descrito como velho, inválido e humilhado, já não consegue tomar iniciativa de solicitar seu pedaço de terra. Após instalar-se na fazenda, o homem sofre uma transformação. Se antes era descrito como velho inválido, agora passa a ser alegre como um menino. O narrador revela a emoção de rememorar a situação lamentável da família, abatida pela fome e desesperança, e narra a alegria do agricultor ao receber as 3 tarefas de terra, descritas como um taco de chão
neste Brasil imenso de todos nós. A triagem das famílias que iriam receber os lotes era feita a favor dos piores, daqueles descritos como raça admirável que do fundo do poço, mal pulsando a vida, é capaz de renascer. O texto faz uma crítica ao que chama de monocultura predadora, aquela que produz em larga escala visando a exportação, neste caso, do cacau. Em contrapartida à monocultura cacaueira, a Fazenda do Povo planta a cultura de subsistência, caracterizada pelo cultivo de cereais, frutas, legumes, hortaliças e incentiva a criação de animais, como vacas, porcos, galinhas, para o sustento das famílias que habitavam o local. Da vaca vem o leite, o queijo, o requeijão, que servem de alimento, além das crias, que ajudam a fazer reserva para o pagamento dos empréstimos bancários. Sobre os empréstimos bancários, o texto revela que o Banco do Brasil despachava de dentro das matas, atendendo aos pequenos agricultores da Fazenda do Povo, que precisavam de financiamento para adquirir, sim, uma vaquinha e cereais com juros de 4% ao ano. É importante destacar o caráter não assistencialista da Fazenda do Povo, criada a partir da compreensão de que é melhor oportunizar aos trabalhadores os meios de subsistência que distribuir comida de graça. Ou seja, é preciso que o agricultor e a agricultora detenham a posse dos meios de subsistência, que neste caso é a terra. Nessa perspectiva, a narrativa valoriza os instrumentos de trabalho das roças, como o facão, a enxada e o machado. Tais instrumentos transformam vidas e são considerados na obra de Euclides Neto símbolos de resistência. Na Fazenda do Povo, não há empregados e patrões, portanto, não há explorados e exploradores. Os habitantes são os donos da terra e nela trabalham, plantam e colhem. E de posse da terra, eles são capazes de transformar o espaço a partir de suas necessidades, como a criação do cemitério, da estradinha que leva à cidade e até o fornecimento de merenda escolar, mais adequada ao paladar das crianças do local. Além da criação de um espaço único, capaz de funcionar como clube recreativo, escola e templo religioso. São ações descritas como minúsculas experiências. As reuniões, realizadas para decidir coletivamente as ações, eram vistas como subversão e comunismo e saíam até em notícias de jornais, para lembrar o impacto do governo militar na rotina dos moradores da Fazenda do Povo. Para finalizar, a experiência de reforma agrária no texto A Fazenda do Povo leva, mais de 20 anos depois, o então governador da Bahia, Waldir Pires, a convidar Euclides Neto para assumir o cargo de secretário de Reforma Agrária da Bahia, no qual ele atua por 2 anos e meio, entre os anos de 1987 a 1989, anos em que se vivencia a abertura política pós-golpe militar. A partir das realizações e reflexões proporcionadas pelo exercício deste novo cargo público, como secretário da Reforma Agrária, Euclides escreve o livro Trilhas da Reforma Agrária, um novo convite à leitura, além de 64, Um Prefeito à Revolução e os Jumentos, no qual o texto A Fazenda do Povo se insere. Uma novidade: a Assembleia Legislativa da Bahia aprovou este ano, 2021, por unanimidade, o projeto de lei que institui o Dia Estadual pela Reforma Agrária Euclides José Teixeira Neto. A data será lembrada em 5 de abril, dia do falecimento do escritor. Uma bela homenagem. Muito obrigada pela atenção e até uma próxima oportunidade. Este foi o podcast Casos de um Povo. Inscreva-se em nosso canal do YouTube.
Compartilhe e deixe o seu gostei. Acesse nosso canal e confira os outros episódios desse podcast. Um grande abraço e até o próximo episódio.